Não demora muito agora. Então, vou apagar meu microfone e passar a palavra para o Gabriel. Bem, obrigado, Georg, pela apresentação e pelo convite também, para participar novamente aqui de uma das reuniões do grupo. Eu agradeço também a todos e todas vocês pela presença. Eu lembro da Lígia, né, das antigas, né, de outros momentos aí do grupo, durante a pandemia, tudo. E fico feliz de estar aí com o pessoal mais uma vez. Eu gostaria de, ciente de que o Georg está gravando, gostaria de pedir a vocês que estão aqui presentes autorização para subir essa discussão posteriormente no meu canal do YouTube, se vocês não se importarem. O canal se chama Estética Alemã e Filosofia da Natureza, e é um canal em que eu, basicamente, posto conteúdo sobre esses temas de estética, de filosofia da natureza. E essa apresentação, né, vai acabar tocando nas duas áreas um pouco. Está aí muito apropriado, né, portanto. Então é isso, né? Se vocês não fizeram oposição, estamos aí, né? Vai aparecer depois no canal do YouTube, eu posso mandar o link para vocês, embora vocês terão acesso aqui pelo Teams também, né, ao material. Eu agradeço. A não ser que alguém se oponha, né? Pode se manifestar, claro, e aí eu entendo totalmente também. Bem, falar sobre esse tema, né, do título, e poesia e pré-história em Novalis e Schelling, e o tema já sugere um ponto muito importante na filosofia alemã, não só desse período, né, que a gente chama de filosofia alemã clássica, época de Kant, até Marx, mais ou menos, e um pouco antes também, né, de Kant, Leibniz, entre outros pensadores, mas Kant a gente dá esse diferencial porque é um dos primeiros que realmente começou a escrever em alemão, né? Leibniz escreveu a maior parte de sua obra em francês. Então, nessa filosofia alemã clássica, o tema da história é muito importante, seja em Kant, Hegel, Marx, ou seja em pensadores posteriores, como Walter Benjamin, né, que o Georg trabalha, né, conhece bastante, trabalha muito, ou em pensadores como também o Hans Jonas, que é um pensador importante ali do século XX, também pensou muito a questão ecológica, e eu vou abordar um pouco dessa questão aqui, de como que Shelley e Novalis pensam as raízes, né, a pré-história, que antecede a história humana, a partir da poesia, dos mitos, de contos de fada, da questão da fantasia e da imaginação. Essa questão surgiu durante meu estágio de pós-doutorado, que eu comecei o estágio, eu fiz um estágio, aliás, com o Georg, no pós-lit, e depois continuei essa pesquisa no pós-DPhil da UFOP, por causa de uma bolsa que eu havia conseguido lá, na Federal de Ouro Preto. E durante esse período acabou aparecendo a possibilidade de traduzir Novalis, como o Georg mencionou, traduzir a editora Dialética, né, o esboço geral, Notas para uma Enciclopédia Romântica. É a maior coleção de fragmentos filosóficos de Novalis. São 1.151 fragmentos filosóficos sobre temas diversos, né? O material que saiu esse ano, né? E o nome, ele surgiu por decisão editorial, não é o nome que Novalis deu para esse texto, mas existe uma passagem que ele usa essa expressão, misturando o alemão com o francês, aí ele fala das Allgemeine Ruyon, então ele está falando uma coisa como o esboço, o rascunho geral, ele fala do caderno do rascunho geral, do esboço geral, em um dos fragmentos, quando ele está falando dos planos de estudo dele, e isso é interessante porque nesse esboço geral ele fala muito sobre a vida dele, sobre hábitos de leitura, hábitos de saúde, exercícios, dietas que ele faz. Então, isso é uma coisa que é comum nos fragmentos de Novalis, uma mescla do especulativo, do teórico com o autobiográfico. Então, às vezes, no diário dele, né, isso é uma coisa muito interessante, que eu gosto sempre de pontuar sobre Novalis. Nos diários dele, tem passagens muito teóricas,
e nos textos teóricos dele tem passagens que às vezes caberiam melhor num diário, né? Tem um lado muito pessoal, muito profundo. Esse viés, né, bem autobiográfico, bem reflexivo, introspectivo, que marca, de certo modo, a visão de mundo romântica. Acaba sendo interessante, então, esse esboço geral, entre outros motivos, para se entender como Novalis pensava, estudava e se comportava no dia a dia também. O nome, né, da enciclopédia é um interesse forte na época, né? Você tem a enciclopédia francesa, que inspira muito Novalis, e o texto não foi publicado em vida por ele, mas ele escreveu entre 1798 e 1799, finalzinho, então, do século XVIII, e menos de 20 anos depois, ele publica a primeira versão da Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Então, você tem vários projetos de enciclopédia diferentes nessa época, né? Buscando apresentar o máximo possível de saberes, no caso de Hegel, como uma totalidade, em que você tem um desdobramento conceitual, e cada ideia vai levando a ideia seguinte, né? Toda uma coesão, toda uma coerência interna, uma coisa muito bem planejada, né, desenvolvida durante décadas. Já no caso de Novalis, você tem um trabalho muito mais espontâneo, né? Novalis viveu pouco, faleceu jovem, estudava bastante, mas o trabalho dele, você não tem essa preocupação de uma conexão lógica tão desenvolvida quanto em Hegel. E isso é de propósito, porque ele está pensando ainda naquele modelo de fazer filosofia através de fragmentos. É a proposta romântica de fazer fragmentos que refletem uma época moderna, uma época dividida, fragmentada. Então, são fragmentos não pela passagem do tempo, como no caso dos fragmentos dos pré-socráticos, mas são fragmentos que refletem uma época, ela própria, de cisão, de divisão, de dilaceramento. Então, você tem essa proposta. Na enciclopédia de Novalis, você vai ter várias tentativas ali O projeto realmente ele é bem complexo, porque ele envolve uma série de verbetes que ele coloca em caixa alta, mas ele mesmo abandona. São 4 cadernos, né, que tem desse esboço geral. Lá para o segundo caderno, ele mesmo abandona esses verbetes em caixa alta. Então, isso deixa ainda mais difícil de tentar dar uma certa unidade temática ao texto. Mas existem, sim, temas que vão reaparecendo ao longo da obra. Um deles é a relação entre poesia e contos de fada. Você tem, nessa obra, uma espécie de projeto pedagógico da parte do Novalis. Ele desenvolve, muito inspirado em Schiller, uma espécie de psicologia, de antropologia, de integração dos sentidos, dos poderes da mente humana. Isso é muito influenciado por Schiller, que era amigo de Novalis, foi professor dele também, ensinou história medieval, entre outras coisas, para Novalis, e envolve até uma educação ambiental, por assim dizer, né? Novalis vai falar sobre o amor pela natureza, sobre hábitos saudáveis, sobre o estudo da natureza, e até mesmo no âmbito do que hoje a gente chama ali um pensamento mais voltado para a técnica. Novalis tinha reflexões nesse sentido já. Por exemplo, em um dos últimos fragmentos, é até legal, porque ele já estava naquele cansaço, né, da reta final, de um fragmento tão diferente que nos chamou muita atenção. Um dos últimos fragmentos do esboço geral, Novalis vai falar sobre desenvolvimento de máquinas que formariam nuvens para irrigar desertos. Então, você tem um pensamento muito criativo mesmo, e com uma visão técnica não só de exploração da natureza, mas também até de melhoria da natureza, né? de uma transformação positiva da natureza. E na vida prática dele, isso é um dado biográfico de Novalis muitas vezes negligenciado, ele trabalhava como inspetor de minas, minas de bronze, de sal, ele ia trabalhar com carvão também, mas faleceu antes disso. Então, a maior parte da vida dele, né, ele dedicava para essa exploração de minas. Isso leva ele a todo o interesse com geologia, com filosofia da natureza, por filosofia da natureza. Então, você tem essa divisão também, que eu tenho ficado mais atento a isso,
De um lado, nos escritos dele, ele fala muito de uma valorização da natureza, mas na sua vida prática, né, ele era um homem da técnica, um engenheiro de Minas, por assim dizer. Mas mesmo, você vê que mesmo nesses escritos, em que aparecem questões técnicas, ele tinha certos projetos mais, que hoje a gente chamaria sustentáveis também, né? Certos projetos que talvez dialogariam mais com uma atividade mais em sintonia com a natureza. A mitologia egípcia aparece bastante nesse texto também, especialmente o mito de Ísis e Osíris. Esse mito é muito importante na história da filosofia, foi a primeira ocorrência dele, até onde eu me lembro, não, desculpa, não a primeira ocorrência dele, a primeira, é porque é num texto em que é a primeira ocorrência no Ocidente, filosoficamente falando, pelo menos, né, na filosofia ocidental, a primeira ocorrência do zoroastrismo é um texto do Plutarco, é um pensador que viveu ali mais ou menos entre 46 e 120 depois de Cristo. Costuma-se falar que ele é de uma escola chamada Médio-Platonismo. O Plutarco ele escreveu um texto sobre Ísis e Osíris. É um texto que fala sobre dualismo, sobre o problema do mal. Então, ele fala isso a partir de algumas religiões e mitos diferentes. Então, o mito de Ísis e Osíris tem uma das explicações mais detalhadas nesse texto. É um trabalho que até hoje é interessante, até para egiptólogos mesmo. E esse texto vai ser muito importante em um projeto que o Novalis não terminou, como muitos projetos, né? Esse próprio projeto da enciclopédia ele não termina. Um outro projeto que ele não terminou é Os Discípulos Ensais, que era uma espécie de romance de formação que ele tentou escrever, mas não conseguiu terminar. É muito focado em um aprendiz que está querendo aprender segredos na natureza com a divindade Ísis, né, com a divindade egípcia. Sobre a posição filosófica de Novalis, é algo importante de mencionar aqui, porque vai nos ligar também ao Schelling. Essa parte talvez seja um pouco mais densa, mas eu vou tentar, vou me esforçar aqui para deixar o mais claro possível. De acordo com o pensador Dilthey, do século faleceu no começo do século XX, de acordo com Dilthey e com um pensador que ainda está vivo, nasceu nos anos 1960 e está em atividade, o Vittorio Vesely, de acordo com esses dois pensadores, há três maneiras principais de se fazer filosofia ao longo da história. Essas formas vão se alternando ao longo da história da filosofia. Então, elas são realismo, idealismo subjetivo e idealismo objetivo. Eu explicarei detalhadamente, dentro do possível, né, o que cada uma dessas formas significa. Mas a ideia desses pensadores é que essas formas se alternam ao longo da história da filosofia. E o idealismo e o romantismo alemão acontecem no final do século XVIII e começo do século XIX, em uma transição do idealismo subjetivo de Kant e Fichte para um idealismo objetivo. Isso que é o mais importante para a gente aqui. Então, você teria esses ciclos entre essas três posturas filosóficas vão se alternando ao longo da história da filosofia. O realismo é uma postura filosófica, às vezes chamada também naturalismo, segundo a qual o nosso conhecimento ele é muito passivo. É o que o Karl Popper chama ali a teoria do balde, né? Que nossa mente é como se fosse um balde, que vai só recebendo informações, como passivo, é uma teoria que ele critica, no caso. Né? Um realismo, de acordo com o realismo, nossa consciência tem pouco valor para o conhecimento. Ela só vai recebendo, aquela ideia clássica de tábula rasa, né, de John Locke, por exemplo, ela é um representante dos mais famosos desse tipo de postura filosófica. Então, muitas vezes, o realismo vai estar ligado a uma postura empirista, também vai estar ligado ao positivismo lógico do século XX, né, do Círculo de Viena. É uma postura que a gente vê hoje nas neurociências, por exemplo. Muitas vezes o realismo vai ignorar a dimensão da subjetividade, reduzindo a subjetividade ao
cerebral mesmo, né, o fisiológico. Então, é uma corrente que, todas essas correntes, inclusive, têm reflexos na psicologia. O idealismo subjetivo, por sua vez, é uma postura que vai na direção contrária, vai no outro extremo. Ela dá um peso muito grande à consciência humana, seja a nossa consciência individual, eu enquanto indivíduo, seja a consciência coletiva, nós enquanto um grupo de estudos, ou a faculdade de letras enquanto parte de uma instituição, né, enquanto um conjunto de pesquisadoras, pesquisadores, né, seja uma comunidade científica ainda maior, né, por exemplo, a ANPOL, né, Associação, né, Nacional de Pesquisadores de Pós ali de Estudos Literários e tal, e Linguística. Então, tanto a consciência individual quanto a coletiva vai depender um pouco, aí você vai ter diferentes tipos de idealismo subjetivo, mas nesses idealismos subjetivos, a natureza, né, aquilo que é o objetivo, vai sendo deixado de lado. Vai ser uma dimensão muito mais de se construir o conhecimento. A questão da construção social, né, que a gente ouve falar bastante hoje, ela é uma expressão muito popular do idealismo subjetivo. Então, apesar de ser noções um pouco abstratas, elas são muito presentes na forma como se faz ciência hoje. Então, tanto o realismo quanto esse idealismo subjetivo são muito populares na forma de se pensar e fazer ciência. Então, se você vai ter, por exemplo, realismo muito forte nas neurociências e coisas do tipo, você vai ter um idealismo subjetivo do tipo construtivista muito forte nas ciências sociais, na psicologia, por exemplo. Kant e Fichte são exemplos também de idealismo subjetivo, mas do tipo mais da consciência individual, né? Não é tão coletivista quanto os construtivismos que nós temos. O próprio Schiller, depois de Kant, vai para essa via também, um idealismo subjetivo, em alguns textos Novalis também. Esse tipo de filosofia é interessante por valorizar muito a consciência humana, o papel da subjetividade. Muitas vezes vai ser uma filosofia que valoriza a autonomia do sujeito, a liberdade, justamente por dar essa ênfase na consciência. Porém, ela às vezes acaba tendo dificuldades grandes de dialogar com ciências exatas por não conferir tanto valor à natureza ou pela ênfase no construtivismo, que pode acontecer, né, nas ciências exatas também, né? A gente tem visões construtivistas de matemática, por exemplo, né? Mas pode às vezes não ser o caso também. Esse idealismo objetivo de que Dilthey e Vittorio Riesli falam é a postura menos popular hoje nas ciências. Embora tenha representantes no século XX, como Albert Einstein, talvez seja o seu representante mais famoso. O idealismo objetivo é uma síntese entre realismo e idealismo subjetivo. E é a postura filosófica mais recorrente no... Não recorrente, desculpem. É a postura filosófica que prevalece no idealismo e no romantismo alemão. Na filosofia antiga, na filosofia medieval, também é a postura filosófica mais presente. Então, é uma filosofia que ficou em voga durante milênios mesmo, né? Então, é até compreensível que, em um momento ou outro da história, ele fique mais de escanteio, né, no banco de reserva, enquanto outras formas de fazer filosofia prevaleçam. Mas essa forma de filosofia, ela confere tanto valor à consciência quanto à natureza. Ela pensa que há uma correspondência entre as leis da física, por exemplo, e a forma como a mente humana consegue descobrir essas leis. Então, para uma postura idealista subjetiva, leis da natureza são inventadas. A postura é instrumentalista, né? Teorias são ferramentas para explicar o mundo. Já para o idealista objetivo, as leis são descobertas. A gente está descobrindo algo sobre a estrutura do mundo como ele é, a estrutura da realidade. Então, a filosofia mais ambiciosa, idealismo objetivo. A ideia forte aqui é que existe uma racionalidade maior que a razão nossa, seja como indivíduo, seja como coletividade. Existe uma razão com R maiúsculo, por assim dizer.
Essa razão foi identificada muitas vezes com Deus, por exemplo, na filosofia medieval, mesmo em muitos pensadores antigos, ainda que não necessariamente, no caso da filosofia antiga, não necessariamente o Deus das religiões reveladas, né? Do judaísmo, do cristianismo, etc. Mas no caso da filosofia medieval, muitas vezes explicitamente identificado com Deus, a filosofia judaica, ou cristã medieval, ou com Alá, no caso das filosofias medievais islâmicas. Hoje, né, que é raro ainda, né, ter quem pratica esse tipo de filosofia, mas já na época de Schelling, de Hegel, de Novalis, pensava-se nessa razão com R maiúsculo como um sinônimo de Deus, só que um Deus bem atípico, né, muitas vezes que não era bem difícil de se relacionar com um Deus de religiões, por ter uma certa impessoalidade, né? Deus seria um próprio universo, a própria estrutura do mundo, é Deus. A passagem que eu vou ler aqui, pessoal, é do nosso livro, né? Aproveito para fazer propaganda, né, Georg? Do Romantismo Alemão e Seu Legado, disponível aí no site da editora Liberais, depois a gente pode compartilhar. Mas nesse livro tem um capítulo que eu escrevi sobre o tema de hoje, né? Ele está disponível para vocês. E esse capítulo, né, eu consegui liberar para vocês com o editor da Liberais. Tem uma passagem, na página 44, para quem tiver com PDF, uma passagem que está falando de Schiller. Novalis está triste porque o Schiller estava doente e está falando com o Reinhold, que era um professor importante da época, né, de filosofia e um teórico também. Aí no finalzinho, o Novalis fala aqui, o Schiller, é um dos raros homens a quem os deuses revelaram o mais elevado mistério face a face. Que a beleza e a verdade são uma e a mesma deusa. Que a razão é o único nome e a única salvação dada às pessoas na Terra. O único e autêntico e verdadeiro Logos, que parte de Deus e que retorna a Ele. Embora que ele esteja com toda uma coloração mais mística, que é muito comum em Novalis, ele está essa ideia central que Deus é o Logos, Deus é a razão. Então, essa ideia é fundamental para entender esses pensadores, Novalis, Schelling, Hegel. Né? Hegel é um crítico do romantismo, mas dialoga muito com eles ali. O próprio Fichte, mais para o final da obra dele, eles vão muito nessa direção, de que a estrutura do mundo ela é racional, ela se iguala também ao divino. Né? Divino é o próprio mundo funcionar desse jeito, ter essas regras, ter essa riqueza de fenômenos com a maior simplicidade das leis. Então, esse curso aqui, esse pequeno passeio pela filosofia da ciência, teoria do conhecimento, é para a gente ter em mente com qual registro que Schelling e Novalis estão trabalhando. Então, eles estão apostando num conceito muito forte de razão, mesmo eles estando falando de mitos, de contos de fada e tudo. Eles acreditam que essas manifestações artísticas são uma forma intuitiva, não conceitual, de expressar o que a filosofia tenta falar conceitualmente. A não conceitualidade aí, né, Georg, do Blumenberg, né, e outros. Então, o mito, a poesia e a questão mística, para Novalis especialmente, são atalhos, por assim dizer, para se chegar no que a filosofia tenta percorrer por um caminho mais masoquista, né? Mais longo, mais sofrido e conceitual. A razão é considerada também, nessa postura idealista objetiva, fonte das verdades, né? Dos valores, do bem, do belo, do verdadeiro. Tem toda uma dimensão platônica aqui muito forte, né? As leis da natureza, né? Tudo isso é ancorado numa espécie de existência independente de nós. Então, o bem, a beleza, existem independente de nós, de nossa vontade, de nossas ações. A verdade, é como dizia o Fox Mulder, né, do Arquivo X, a verdade está lá fora. Então, a verdade, ela independe de nós. Ela é algo que vai existir, ainda que a verdade tenha diferentes níveis, né, como esses pensadores vão ser cientes disso, mas as leis do mundo, elas têm uma existência que independe de nossas mentes. O que nós conseguimos fazer é captar, descobrir essas leis, à medida que o conhecimento e a ciência avançam.
E geralmente os poetas, as poetisas, né, os artistas, eles conseguem atingir isso de uma via intuitiva. Isso a gente encontra, curiosamente, no Freud, tem uma ideia parecida, né, de que os poetas eles estão sempre na frente dos cientistas, né, eles estão sempre alguns passos à frente. Embora Freud vá ter uma postura bem mais próxima do idealismo subjetivo em alguns momentos, do naturalismo em outros, na obra dele, né? Ele certamente não é um idealista objetivo, mas ele concordaria nessa questão de que o artista ele consegue chegar mais rápido que o cientista, que o filósofo, em muitos lugares. O problema é que ele não consegue explicar como, né? Não consegue fazer essa explicação. Alguns exemplos de idealistas objetivos seriam o próprio Platão, Aristóteles, Agostinho, Dionísio Areopagita, né, o filósofo medieval, Santo Anselmo, aí na filosofia moderna, Spinoza, Leibniz, Schelling, Novalis, Hegel, Schiller antes de Kant, porque depois de Kant ele muda radicalmente a direção, a forma de fazer filosofia, bem mais nos moldes kantianos. Edith Stein, né, no século XX, o Hans Jonas, um outro exemplo aí do século XX também, de pensador nesses moldes. Voltando para Novalis, agora a gente vai respirar um pouco, né, depois dessa questão mais densa, das formas de filosofar, é interessante que isso não no esboço geral, mas ao longo de alguns textos dele, como Pólen e outros, você vê ele falar sobre tipos de linguagem. É algo que, infelizmente, ele não desenvolve muito a fundo na obra dele, mas que a gente pode fazer uma pequena categorização sobre isso. Eu tentei fazer algo do tipo, mostrando que Novalis vai falar de uma linguagem mais mecânica, que é aquilo que a gente faz no cotidiano. Né? A gente aquelas expressões do tipo, bom dia, oi, como vai? Aqui está o troco, obrigado. Eu não faria isso se fosse você. Então, uma série de expressões meio que automáticas da nossa linguagem, no Vale chama de linguagem mecânica. Essas expressões têm seu valor, têm seu uso, né? A gente às vezes vê a pessoa, a gente não quer falar, puxa, hoje é um dia para brilharmos na aurora, né? Nem sempre a gente quer ser criativo, né? Pode cumprimentar alguém, só quer falar, aí, beleza? Oi, bom dia, tudo bem? Então, é bom que a gente tenha esses recursos mais automáticos na linguagem, faz parte do cotidiano. A linguagem que o Novalis chama atômica é a linguagem que ele vê numa filosofia que ele chama ali escolástica, uma filosofia, ele geralmente escolástica, quando se fala disso, nessa época é uma visão negativa, né? Embora a filosofia escolástica tenha uma coisa muito interessante, os pensadores alemães dessa época eles têm um desprezo, no geral, têm um desprezo muito grande pelo pensamento medieval. Então, o Novalis até gosta da Idade Média, mas é muito mais pela via mística do que pela questão da filosofia medieval. Então, ele geralmente vai desprezar aqui do pensamento escolástico, por exemplo, ele fala que essa linguagem atômica ela é muito mecânica. Então, não mecânica, desculpa, ela está próxima da linguagem mecânica, mas ela não consegue estabelecer uma conexão muito confiável entre as partes do todo. Ele diz que isso é possível pela linguagem dinâmica, que é uma linguagem que a gente vê na filosofia de Fichte e de Kant, por exemplo. Uma linguagem ainda mais elevada é chamada por Novalis de linguagem orgânica, que é aquela linguagem dos filósofos que chegam perto da poesia e também de poetas. Explicando melhor isso. Em muitas passagens do esboço geral, Novalis fala de Fichte e de Kant, fala bem deles, mas ele também fala que neles falta um espírito poético, falta uma linguagem mais elaborada. Fichte é o filósofo que Novalis mais cita na sua obra filosófica, mas ele não é um fichteano. Ele vai ver em Fichte muitas limitações, inclusive o uso da linguagem. Ele fala que Fichte é como se fosse metade só do que Plotino conseguiu, por exemplo. Plotino, um filósofo egípcio, que é da tradição que ficou conhecido como neoplatonismo, viveu ali
no século III, mais ou menos depois de Cristo. É um filósofo muito importante na história ali do Ocidente. Ele marca muito a forma de Novalis pensar. Foi um dos filósofos que mais distanciou o Novalis do Fichte e do Kant. Então, para Novalis, os melhores filósofos são aqueles que têm uma capacidade poética. Aí ele ilustra nesse texto do Esboço Geral, ele ilustra com Schiller, Plotino e Spinoza. O Schiller, inclusive, poeta, de fato, né? Não só um filósofo com talento poético ou com inspiração poética, mas um filósofo de fato. Plotino usa muitas metáforas bonitas na obra dele, né? Muitas vezes ele usa metáforas relacionadas com dança, com luz, círculo, fonte. Então isso é muito presente no texto dele. Curiosamente, esses pensadores da linguagem orgânica, todos eles, pelo menos em algum momento da obra dele, passam pelo idealismo objetivo, que eu mencionei, essa forma de fazer filosofia que confere peso tanto à natureza quanto à consciência. Já a linguagem dinâmica é ilustrada por pensadores do idealismo subjetivo, né, Fichte e Kant, aquela ênfase só na consciência, seja individual, seja coletivo. A linguagem cifrada da natureza, por sua vez, é um tema que aparece vez ou outra na obra de Novalis, mas nos últimos anos da produção dele, como no caso desse texto aqui, a produção dele é bem curta, né? É um período de 10 anos, mais ou menos, mas é um período muito fecundo também, publicou muita coisa durante a vida dele. Desculpa, ele escreveu muita coisa durante a vida dele, né? A maioria foi publicada postumamente pelos amigos dele, colegas. Essa questão de linguagem cifrada aparece em textos de Kant, na Crítica da Faculdade de Julgar Kant, aparece em um texto de Schelling, Sistema do Idealismo Transcendental, e remete até ao Galileu Galilei, com aquela ideia de que a natureza é como se fosse um livro escrito por Deus, e a linguagem dela é a matemática, algo do tipo. Então, esse tema aparece também em Novalis. Ele vai falar que isso no esboço geral, Novalis diz que que a linguagem cifrada é uma moeda de troca que a gente pode usar para se comunicar com o sobrenatural, ou ainda se comunicar com o natural por uma via espiritual, permitindo uma reconciliação do ser humano com a natureza. Aí vai entrar uma série de outras influências em Novalis, ainda não tão estudadas, né? Inclusive por mim, né? Algo que eu, infelizmente, não consegui dedicar muito ainda, mas que eu quero, sem dúvida, a questão da teosofia e o misticismo em Novalis. Né? A tradição da teosofia, ela remete a pensadores alemães e suecos, né? Entre os quais temos Swedenborg, Oettinger e Jacob Böhmen. O próprio Schiller escreve algumas coisas relacionadas à teosofia antes dos anos 1790, que influenciaram positivamente o Novalis. Tem um texto de Schiller chamado Cartas Filosóficas, não são as cartas sobre educação estética, né? As cartas filosóficas de 1786, se não me engano. Tem uma passagem chamada Teosofia de Julius, né? De Julius, que é muito inspirada nesse Oettinger, que é um pensador platônico, um pensador da teosofia com aspirações platônicas. E a tradição platônica sempre esteve muito envolvida com o misticismo, né? A tradição platônica pitagórica. Então, tem esse lado iniciático forte aí em Novalis. A questão dos contos de fado tem uma ideia, sim, que ele desenvolve no esboço geral. É um texto em que ele mais desenvolve questões relacionadas aos contos de fado. Ele vai falar que ela tem um papel importante como um núcleo da poesia, em mediação entre a história e a linguagem cifrada da natureza. Essa linguagem cifrada da natureza, ela tem algo de pós-conceitual, ela não é nem pré-conceitual, né? Ela não é anterior ao uso de conceitos, mas ela é como se fosse um nível além, um nível que só um intelecto místico consegue atingir. Então bate um pouco até com as ideias que o Lima Vaz, né, que era um padre jesuíta mineiro, ele escreve no livro, tem um pequeno livro dele sobre experiência mística na tradição ocidental. Ele fala que a experiência mística não é irracional, mas ela é supra-racional.
Então, os jesuítas, eles tinham, né, uma relação interessante aí com a questão mística. Então, vai um pouco nessa direção que o Novalis está falando, que essa linguagem cifrada da natureza, ela é possível para aquele que já dominou os outros níveis. Então, aquele que já estudou, né, ou aquela que já estudou ciência natural, que já estudou filosofia, que já faz poesia. Então, uma vez você já tendo passado por todos esses níveis diferentes da linguagem, talvez, se você der sorte, você consegue atingir essa outra linguagem secreta da natureza, essa linguagem cifrada. Então, tem esse elemento iniciático, que é muito comum também na tradição platônica, né? Quase uma sociedade, coisa de sociedade secreta mesmo. Até os pitagóricos, né? Eles tinham um jeito deles se reconhecerem. Por exemplo, um pitagórico via o outro na rua, mas eles não sabiam que eram pitagóricos. Então, eles desenhavam... A forma de se reconhecer era desenhando um pentagrama na poeira, por exemplo. Era um símbolo para se reconhecerem. Então, tinha esse lado de uma sociedade secreta, né, no pitagorismo. Então, existe toda essa dimensão do pensamento de Novalis, e ele vai comparar também, é que é muito interessante em relação à psicologia, psicologias do tipo psicodinâmico, né, ou seja, psicanálise freudiana, psicologia analítica de Jung, é o seguinte, no parágrafo 234, né, 234 do esboço geral, Novalis vai dizer: o conto de fadas é uma produção em que tudo deve ser desconectado, misterioso e maravilhoso. Então, tudo lembra muito o onírico mesmo, lembra muito o próprio sonho, né? Em que o sonho tem mesmo essa desconexão. De repente você começa em um lugar conversando com alguém, de repente você está em outro lugar, com alguma habilidade que às vezes você não tem na vida real. Você está, sei lá, pilotando um avião, por exemplo, conversando com alguém que você não vê há 15 anos. Então, as coisas têm esse elemento. Para ele, Conto de Fadas tem um pouco dessa desconexão. As fontes dos contos de fadas que Novalis mais menciona, são germânicas, especialmente os sóis, os gregos e também indianos. Fenômeno até que o Vittorio Vesely fala, né, que ele se refere a um fenômeno chamado a indomania, que é a partir especialmente dos estudos do Frederico, né, o Friedrich Schlegel, um interesse cada vez maior pelo sânscrito e pela Índia, que vai culminar, por exemplo, em Schopenhauer, né, também, que vai tentar fazer toda essa conciliação entre budismo e filosofia pós-kantiana. Novalis diz também que o conto de fada retrata um mundo pré-estado e pré-história, entrelaçado com a natureza. É um mundo sem dualismo, como, né, ou seja, ao contrário da era moderna, né, tal como eles veem a modernidade, né, geralmente, né, os românticos. Um mundo sem fronteiras, sem divisão, sem cisão entre natureza e espírito. O Conto de Fadas é considerado também um cânone da poesia, pois o poético tem que ter esse potencial originário do conto de fadas. Tem que trazer de volta a essa espécie de pré-história. Então, é algo que aproxima, ao meu ver, bastante esse núcleo poético do conto de fada. É uma espécie de aproximação estética dessa linguagem cifrada da natureza. Não é essa linguagem, né? Não é esse acesso que é só místico, mas eu acho que é uma das formas mais próximas possíveis de se chegar dela, dessa forma de linguagem, porque é aquilo que é mais primitivo e mais próximo da natureza, na visão de Novalis. Então tem esse valor muito bonito aí dos mitos para Novalis. E é muito interessante pensar também, né, comparando aí com a psicanálise, com a psicologia analítica do Jung, essa relação toda com o subterrâneo, com geologia e tudo, né, que na psicanálise e na psicologia analítica junguiana, você vai ter muitas vezes essa ideia de uma comparação com o inconsciente, com o trabalho da arqueologia, coisas do tipo, né? O próprio Jung indicou um texto sobre Pompeia para Freud ler, né? Gradiva, um escritor chamado Jensen, né? Então, ele dá um texto muito interessante do Freud, né? Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen. No caso de Novalis, o seu trabalho direto com a inspeção de Minas,
seu estudo de geologia com o famoso Werner, né? Então, essa questão entre o arcaico, a busca do onírico, o primitivo, me parece algo muito interessante a se explorar em Novalis, né? E talvez até um possível diálogo aí com essas psicologias psicodinâmicas do século XX. Ainda mais em Minas, né? Eu acho que a questão, né, que eu até brinquei isso no Congresso, né, Georg, no ano passado, essa ideia do subterrâneo como um substrato intelectual ainda parece algo, talvez já tenha quem faça isso tudo, né, mas me parece algo bem interessante de fazer aí na filosofia brasileira, né, filosofia mineira, por que não, de se explorar um pouco mais todo esse terreno, de fato, em que estamos. Eu acho que é algo interessante a se fazer. Em relação a Schelling agora, ele compartilha de alguns elementos com Novalis, né? O Nicolai Hartmann vai dizer que é o pensador mais próximo do... Novalis é o pensador mais próximo de Schelling na forma de fazer filosofia, mas as diferenças também são várias e eles não se davam muito bem. Novalis chegou a ler coisas de Schelling e vice-versa, mas eles não se entendiam muito bem. Independente disso, eles tinham muitas intuições parecidas. Aquilo que eu disse, né, sobre o idealismo objetivo vale mais ainda para Schelling, né, que ele chegou nessa visão nessa forma de fazer filosofia ainda mais cedo que Novalis. Novalis tendia um pouco mais para um idealismo subjetivo, e ele trabalha os mitos em um pequeno texto de 1793, trabalha também um pouco do Sistema do Idealismo Transcendental, de 1800, que é a obra mais famosa. Né? Aproveito para falar que eu estou perto de terminar a tradução desse livro pela editora Vozes. Agora eu posso falar sobre isso, né? Porque pelo contrato a gente só pode falar quando está mais perto de acabar, né? No caso das traduções da Vozes. Agora eu posso assumir essa paternidade, né, da tradução. Eu fico muito feliz porque é um dos textos mais importantes do Schelling, é um dos textos mais importantes do romantismo alemão, né? E se der tudo certo, ano que vem já vai estar disponível aí pela Vozes. E é um texto muito fascinante, né? Está sendo interessante rever o texto depois de muitos anos também, né? A gente consegue aprender várias coisas revisitando os clássicos. Isso é muito bom. A gente vai mudando a bagagem também, né? Então, ler Schelling depois de ter lido Novalis, eu vejo que eu consigo perceber outras coisas, é bem bacana isso. E nos cursos de filosofia da arte, que Schelling lecionou em Iena e em Würzburg, né? Então, até um período que ele morou em Bamberg, Georg, eu fiquei sabendo disso, não sabia, não, coincidência, né? Assim como Hegel morou em Bamberg também. E faz todo sentido, né? Pertinho de Würzburg e tudo. Então, na filosofia da arte, Schelling desenvolve algumas das ideias principais sobre os mitos. Isso eu estou falando, pessoal, só no período que eu trabalhei, viu, do Schelling, que eu trabalhei mais com o período que eles falam ali, o jovem Schelling. Então, eu trabalhei entre 1791 e 1806, 1807. Aí depois Schelling publica menos, tem um período ali que ele fica mais recluso. Depois ele volta a publicar muita coisa. Ele tem uma fase tardia dele toda ali, que eu só li algumas coisas, não estudei, né? Não conheço exatamente, só indiretamente algumas coisas e tudo. A fase tardia do Schelling, que é fascinante, por sinal, mas ele vai num rumo muito diferente já. Por questões metodológicas, né? Eu não trabalhei esse período na minha tese. E também, né, por uma questão de ter esbarrado na própria teosofia. Né? O Schelling, em 1809 para frente, ele começa a flertar, a dialogar muito mais com a teosofia, o que é outra dica, né? A teosofia é quase uma exigência mesmo para uma compreensão mais profunda do romantismo e do idealismo alemão. O Hegel vai citar muitos pensadores da teosofia também, especialmente o Jacob Böhme e um chamado Franz von Baader. Então, ele vai falar muito desses pensadores. Schelling também fala muito deles. E eu vi que Novalis também. Então, não tem como fugir. Né? Eles estão lá sempre. Eles estão sempre presentes, esses pensadores da teosofia, nesse horizonte do idealismo alemão.
Bom, em relação à filosofia da... Vou só acender a luz, pessoal, que agora ficou escuro aqui, eu já volto. Voltei. Então, em relação à filosofia, falando de filosofia, né, ficou mais escuro aqui, mais misterioso. Em relação a... Tem também um período ali tardio, né, que aí Schelling desenvolve 4 livros grandes sobre filosofia da mitologia. Então, são temas que vão aparecer bastante, mas eu vou focar na filosofia da arte, porque é onde mais tem esse vínculo entre pré-história, poesia e filosofia. Parágrafo 30 da filosofia da arte, Schelling vai dizer que os mitos, eles são, retomando uma ideia que ele está desenvolvendo nesse texto, de que os mitos são o tema das obras de arte, seja mitos cristãos, seja mitos greco-romanos, né, ou de outros locais e religiões, eles seguem sempre uma lei, que Schelling chama lei determinante das figuras divinas. Essa lei é o seguinte: pura limitação de um lado versus absolutez indivisa de outro lado. Para ilustrar, Atena, ela é sabedoria e beleza. Então, ela é plena de sabedoria e beleza. Então, ela é absoluteza indivisa no que diz respeito à sabedoria e beleza. Mas ela é sem ternura, por exemplo. Então, ela é sempre limitada em uma série de características. Atena não é, por exemplo, associada ao erotismo, por exemplo, como Afrodite. Então, os deuses, eles não podem ser bons em tudo. Eles não podem ser capazes de tudo. Eles têm sempre uma limitação. O caso de Thor, por exemplo, né, é muito viril, sensual, etc., mas ele é muitas vezes limitado na astúcia, por exemplo, né, é mais ingênuo, né, etc. Então você vai ter essa limitação. Um exemplo que eu gostei de usar muitas vezes em sala de aula é do Jesus, né, pegando aí da mitologia e da dogmática cristã. Porque Schelling vai falar explicitamente de mitologia cristã, então vamos usar Jesus como exemplo. Jesus seria absoluto, por exemplo, em temperança e humildade. São características que certamente a gente pode associar a Jesus Cristo, com base nos relatos bíblicos, etc, etc. Porém, a gente dificilmente falaria de Jesus como um viril, né, como um herói de filme de ação, né, Jesus. Tem até uma cena na Bíblia, né, que destrói o mercado ali, né, que ele é tomado pela ira, mas é uma cena que enfatiza mais a humanidade de Jesus, né, dele ficar revoltado ali com uma coisa e tal. Que Jesus tem esse estatuto complexo também, né? Mas, de todo modo, é muito difícil a gente pensar no Jesus viril. Então, teria aí essa pura limitação. Então, uma série de características que Jesus não tem. Enquanto outras a gente já associa com ele, né? Uma serenidade, uma temperança, coisa do tipo. E isso é muito interessante, porque ecoa uma ideia do Schelling de que o eu, né, a nossa consciência de si, ela é ilimitada, num certo sentido, mas ela é também limitada. Então, potencialmente, eu posso ser, né, eu posso pensar o universo. Enquanto um ser de pensamento, de imaginação, eu sou ilimitado. Mas, enquanto um ser físico, eu sou amplamente limitado, né? Então, a gente viveu aí um período, né? É meio chato lembrar disso, né? Mas a gente viveu anos em que nossa condição física se mostrou extremamente limitada e vulnerável. E aí a gente teve que ficar aí, toda a questão do isolamento social, etc., por causa dessa nossa limitação enquanto seres biológicos. Então, é essa questão mesmo da natureza, mostrando que todo construtivismo tem seus limites mesmo, né? De fato. Todo construtivismo social esbarra em limites quando a gente lida com nossa condição física mesmo e a natureza, né? Então, isso é interessante, porque no Schelling tem sempre esses paralelismos. Então, isso aqui, essa questão do eu, ele desenvolve na filosofia mais idealista dele, ali, que ele chama de idealismo transcendental, uma expressão do Kant,
O Kant até gostava do Schelling, tinha uma cópia de um livro dele na casa dele e tal. Gostava mais do Schelling que do Fichte, né? Uma curiosidade. Mas, então, essa reflexão dele na filosofia transcendental tem esse reflexo, esse eco na filosofia da mitologia dele. Então, essa ideia de limite ilimitado vai estar presente em vários aspectos da filosofia dele. Vai estar presente também na filosofia da natureza dele, na própria filosofia da arte. Um pensamento do Schelling, uma coisa que ajuda muito a entender ele, é essa dinâmica de expansão, de ilimitado e de contração, limite. A ideia de matéria do Schelling trabalha muito com essa ideia. É muito bacana isso. Ele é muito inspirado por um pensador chamado Carl Philipp Moritz. Ele tem um texto chamado Doutrina dos Deuses, de 1791. A ideia de que a imaginação humana recria o mundo como uma espécie de mundo da fantasia é uma ideia forte de Schelling sobre os mitos. E Schelling vai até usar muitas vezes a expressão, no parágrafo 31, por exemplo, ele usa mundo dos deuses para falar dessa construção de fantasia humana, né, da construção coletiva aqui, chamada mitologia, né, dessa elaboração humana chamada mitologia, que é o substrato das obras de arte. Construção talvez não seja uma palavra boa, porque tem uma certa realidade nos meios para Schelling, então vamos usar essa produção humana aqui chamada mitologia. O mundo dos deuses para Schelling não é captável pelo entendimento, que é a sede dos conceitos, né? Na época, o entendimento, quando se fala entendimento, é a fonte dos conceitos, nem da razão. Ele vai um pouco além dos conceitos, né? Essa é a fonte das ideias. Mas o mundo dos deuses só pode ser compreendido pela fantasia. Então, ele trabalha aí com uma intuição estética, Schelling vai dizer. O mundo dos deuses só é compreensível por uma intuição estética. Isso dialoga um pouco até com aquela ideia do Novalis de uma linguagem cifrada, né? De uma linguagem que não é conceitual, para a gente captar a fantasia. Tem toda uma troca de influências nesse texto da filosofia da arte e no sistema de 1800, o sistema do idealismo transcendental. É muito difícil você traçar quem está pegando a ideia de quem, até porque os românticos eles tinham muito essa ideia de fazer filosofia juntos, né, de discutir juntos. Então, você tem uma troca de influências muito recíproca. É quase como se fosse um acordo mútuo de direitos autorais ali, né? Então, é como se fosse um coletivo ali, como dizem hoje, né, de ideias. Vai ter também uma ideia de que a mitologia é como se fosse o mundo dos deuses, é como se fosse um símbolo do próprio caos da imaginação divina, vai dizer o Schelling, no sentido de que ele tem uma potência criadora que é extremamente fecunda. O caos, para Schelling, ele tem um lado positivo, né? Ele não é um caos visto como algo ruim, mas ele é visto como uma força criadora ligada ao sentimento do sublime. Então, Schelling muitas vezes vai associar o sublime à criação. Então, o sublime, em Schelling, remete a essa capacidade do ser humano de apresentar coisas maiores do que ele, do que ela. Essa capacidade do ser humano de chegar mais perto dessa estrutura da realidade, que eles vão chamar de absoluto, de razão com R maiúsculo, né? De Deus. Para apresentar os mitos, né, o Schelling vai se questionar qual a maneira mais adequada. Isso é um tema muito importante, né, em Schelling, e isso vai aparecer muitos anos depois, lá nos anos 1930, 1940, na obra de Schelling, na Introdução Histórico-Crítica à Filosofia da Mitologia. Schelling vai se questionar como apresentamos os mitos. Temos alguns candidatos que ele apresenta. A imagem ela é concreta, particular e determinada. Então, tem a imagem de uma caneta, por exemplo, aqui. Temos o esquema. No caso do esquema, temos um universal intuído como particular. Isso acontece, por exemplo, no manual de instruções. Você vê o desenho de como montar uma cadeira, por exemplo,
e você entende que esse desenho vai servir para todas as cadeiras do mesmo modelo. A planta de um prédio, por exemplo, a própria linguagem é chamada por Schelling de um esquema também. Então, você vê um livro, né, por exemplo, você dá esse nome porque você está atribuindo, você está intuindo o universal livro como um particular. Geometria também, ele não explica porquê, mas ele também pensa geometria como essa questão de esquema. Mas faz sentido se você olhar, né? Então você fala que uma placa é triangular, por exemplo, que você associa o particular placa a uma placa particular ao universal, né? A uma forma triângulo, algo desse tipo. O esquema é muito racional para explicar o mito, na visão do Schelling. Então, por isso que não é um candidato muito bom. A alegoria é a forma mais popular de apresentar os mitos, né? Inclusive na cultura pop e tudo. A alegoria vai no sentido contrário para Schelling. O particular significa universal. Na história da filosofia, a gente tem a alegoria famosíssima, a alegoria da caverna, que se interpretou de várias maneiras ao longo da história da filosofia, né? Então, fábulas também vão nessa direção, né? De que de uma história, muitas vezes envolvendo animais, você extrai uma intuição moral que valeria ter uma validade quase que universal, por assim dizer, né? A alegoria, ela vai num caminho mais interessante, mas ainda é muito racional também, e não capta a essência do mito, da Schelling, né? Tem o evemerismo, que é uma corrente, na época do Schelling, era muito forte, era uma forma de alegoria racionalizante. Então, por exemplo, Osíris, né, do mito de Ísis e Osíris, na verdade, teria sido um faraó antigo. O maná, o pão da salvação, lá no relato do Êxodo, na verdade, foi algas comestíveis que os judeus acharam. Não foi um pão que caiu do céu e tal. Tinha até uma padaria perto de onde eu morava, chamava Maná. Eu sempre lembro das histórias da Bíblia quando eu vejo. Aquela ideia do Moisés abrir o mar. Não, ele não abriu o mar. Na verdade, os judeus aproveitaram o momento de, como se diz, maré baixa e atravessaram o mar. Então, o evemerismo ele sempre vai ser uma alegoria cientificista ou historicista, de tentar identificar algum grande mito com um personagem histórico mais lado B, assim, um personagem histórico muitas vezes menos famoso. Então, se todos esses candidatos estão errados, né, qual seria, então, um bom candidato? Né? Schelling propõe um símbolo, como uma síntese entre alegoria e esquema. Então, novamente, essa questão da síntese, né? Isso vai aparecer muito no pensamento de Schelling também, né? A questão da tese, antítese e síntese, né? Não é Hegel, quando ele fala disso, é criticando, né? É um esquema que ele não usa, na verdade. Ele vai falar muito mais de particular, universal e singular. Mas Fichte e Schelling usam muito tese, antítese e síntese. Eles trabalham muito com essa ideia. A síntese entre alegoria e esquema é o símbolo. O símbolo ele faz as duas coisas na visão do Schelling, embora não fique tão claro como que ele faz isso. Mas o símbolo ele vai do universal ao particular e do particular ao universal. O símbolo ele representa também, não, porque não dá para negar que os mitos representam alguma coisa. Mas para Schelling tem um diferencial de que os mitos são aquilo que representam. Então, Zeus não é o deus do trovão, Zeus é o trovão. Essa é a ideia que Schelling quer desenvolver. Atena não é a deusa da sabedoria, não representa a sabedoria só. Ela representa até, mas ela é a sabedoria. Ela não só representa, mas ela é. Ele vai usar até um tempo para falar do símbolo, né? O Sinnbild, que ao pé da letra seria como se fosse uma imagem de sentido, uma imagem de senso, de sentido. Mas ao tempo que pode ter várias traduções, pode ser emblema, insígnia, ideograma, né? Lá do chinês, do japonês, até mesmo alegoria pode ser também símbolo. Schelling vai propor até que o símbolo seja chamado, isso aí já no texto da introdução histórico-crítica à filosofia da mitologia, né, décadas depois, Schelling vai falar que o símbolo é uma tautegoria. Da mesma forma que aquela tautologia, né, uma coisa que remete para ela mesma, né, é uma expressão que remete para o sentido já remete para ela própria, né?
você tem um subir para cima, né, coisa do tipo, você tem a altegoria. O símbolo ele remete a ele mesmo, e não para algo externo apenas. Então, ele vai, desse texto aí dos anos 1930, 1940, não lembro certinho a data, ele vai, muitas notas, ele vai falar, ó, filosofia da arte eu falava disso, filosofia da arte eu concordo ali com o que eu falava, em linhas gerais. Ele basicamente só desenvolve mais a fundo essas ideias que já estavam nos cursos de filosofia da arte. Ele vai fazer uma diferenciação, é bem simples assim, né, de duas formas principais de mitologia, meio que tentando encaixar isso no sistema dele. Você vai ter a mitologia grega, a mitologia realista da natureza, e a mitologia cristã é a mitologia idealista da história. Isso ele está fazendo mais, talvez, para tentar encaixar ali no sistema dele, porque você teria tantas outras formas de mitologia, né, e tudo, mas essas seriam como que as principais. Então, a mitologia grega representa o universo como natureza, como poderes da natureza, enquanto o cristianismo, a mitologia cristã, vai intuir o universo como um mundo moral, o mundo da história, da história da providência divina. Então você tem um pouco também uma ideia de uma filosofia da história envolvida aí nessa filosofia da arte do Schelling. A própria natureza, Schelling vai dizer isso mais para frente na filosofia da arte, mais na parte final, a própria natureza é o poema mais primitivo. É o primeiro, é como se fosse a própria força da imaginação divina em atividade. Então ela, inclusive, usa o ritmo, que é, para Schelling, um elemento dos mais básicos das artes plásticas. Pois Schelling pensa a música como arte plástica, e isso ele faz toda uma argumentação para justificar isso, né, que não cabe aqui e tal. Para quem tiver interesse, eu recomendo meu livro, né, disponível aí também nas livrarias, e aproveitar a propaganda, né? Mas Schelling pensa a música como a arte plástica mais fundamental, mais básica, mais primitiva, e associa isso, inclusive, com o ritmo, como a expressão mais, uma das expressões mais primárias, mais primitivas da natureza, e isso reaparece na poesia. Então, a poesia tem essa conexão com a origem da arte plástica também. Só que ela essa arte plástica, elevada para o nível da consciência de si. Então, ela é uma arte as artes da palavra, né, que Shelley vai dizer, as artes poéticas, elas são como se fossem as artes plásticas elevadas a uma nova potência. Uma potência que reconhece, de uma consciência que pensa em si mesmo. Pois a natureza, em Shelley, tem uma capacidade, uma certa racionalidade, uma certa inteligência, né? Lembrando ali que ele é um idealista objetivo, mas ela não percebe, ela não se reconhece no que ela faz, a natureza. Então, as artes plásticas, elas têm esse elemento ainda de mais bruto, menos sofisticado que as artes da palavra, na visão de Schelling. Aí as artes poéticas, elas têm essa superioridade de uma reflexão, de um nível de reflexão maior, desse processamento mais sofisticado pela nossa consciência de si. É uma arte que consegue refletir sobre si mesma. E isso é até comprovado historicamente, né? Se você pensa em toda essa questão de metalinguagem que surge, né, ao longo da história da poesia. Até o próprio Novalis já tem umas coisas sobre isso, sobre a natureza da escrita, a natureza do ato poético, século XX, né? Você vai ter muitos poetas falando disso e tudo. Então, Schelling vai pensar essa poesia como superior às outras artes, pois ela permite que a arte apareça como objeto de reflexão teórica, como ato de conhecimento. Ela é vista como a essência de toda a arte, e isso é uma coisa um pouco da época que ele está pegando, mais do que o desenvolvimento, uma ideia própria, o desenvolvimento, argumentando, justificando a fundo isso, ele está meio que adotando uma postura comum na época. Schlegel, Schiller vão ter um pouco essa ideia da poesia como núcleo das artes, né, de acordo com os editores ali da obra de Schelling. A poesia tenta representar, assim como as outras artes, tenta representar a totalidade das coisas, o absoluto, a razão em objetos particulares. Então, isso é uma coisa que Schelling vai ter em comum com Hegel, né? A ideia de que o absoluto, né, a totalidade das coisas, essa estrutura racional do mundo,
ela é condensada em um objeto só, através da criação artística. Essa totalidade das coisas é condensada em um objeto artístico só. Então, a beleza, tanto em Schelling quanto em Hegel, vai ser essa apresentação do absoluto em um objeto particular. Em objetos aí diversos, que são os artefatos, as obras de arte, seja artes plásticas, artes da palavra, etc. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa importante do que eu coloquei. Algumas coisas que eu tinha comentado antes. Eu acho que o mais importante era isso, pessoal. E em relação a essa questão do pré-histórico, né, vai ser muito importante essa visão, esse vínculo que Schelling faz da poesia grega com a natureza e também com o ritmo. Isso remeteria a algo mais arcaico e também o fato de que os mitos são o substrato das obras de arte. Né? Schelling está pensando nos modos muito clássicos, né, por causa da formação dele e das obras de arte que ele tem acesso. Então ele vai pensar o tema das obras de arte sempre como mitos, seja greco-romanos, egípcios, cristãos, etc. Embora ele classifique mais a fundo só mitos cristãos e mitos greco-romanos. Então é isso, muito obrigado, viu? E é isso, vamos conversar mais agora. Ok, Gabriel, vamos começar mais. Muito obrigado por essa apresentação extremamente rica e com esse esforço todo, né, de fazer o link, como se diz hoje, entre romantismo e o nosso grupo aqui dedicado à questão do mito, né? Mito e modernidade, a gente pode dizer a modernidade, quer dizer, isso me parece ser consenso, que a modernidade começa no romantismo alemão, né? Modernidade literária, quer dizer que é justamente essa ideia da reflexão, né? Reflexão sobre a arte, reflexão pela arte, né? E então, e realmente você conseguiu apresentar isso, acho que de uma forma muito didática. Então, realmente, opa, agora Gabriel sumiu, voltou. Você desligou o microfone. Perdão. Eu não sei se você pegou isso, mas acho que é importante destacar que você realmente, que sua apresentação foi muito didática, inclusive retomando coisas que você falou no início, quer dizer, realmente foi uma fala muito redonda nesse sentido. E eu não vou me delongar, então, muito, eu sou debatedor, mas acho que eu vou mais seria aqui de intermediador. Apenas vou pegar, além da questão do mito, quer dizer, isso acho que nem tem uma questão específica, talvez os outros tenham, mas a questão da totalidade que você tratou no final em Schelling, né, o objeto que da obra de arte, né, ela seria uma totalidade condensada. Aliás, o Benjamin pega essa ideia também, essa ideia da concentração, ou então ainda fala em cristalização, né? A obra, a gente fala também em mônada, mas isso é outra história, mas eu acho que é algo muito próximo, e sabemos que Benjamin escreveu a tese de doutorado dele sobre o romantismo alemão, fazendo uma leitura muito, claro, muito sui generis, né? Mas, só queria dizer que o pensamento, o romantismo, ele aparece talvez mais subliminarmente no pensamento de Benjamin até o final, quer dizer, as teses sobre a história, onde tem essa ideia da mônada que concentra totalidades, né? E não é à toa que ele fala em mônada, quer dizer, são pequenos universos que representam o universo, né? Sei até onde isso coincide com a monadologia de Leibniz, né?
Mas só talvez assim para início da discussão, você começou falando sobre Novalis, evidentemente, quer dizer, os fragmentos, e, salvo engano, você disse que esse fragmentarismo ele reflete um pouco, reflete já um termo perigoso, né? Mas que seria uma consequência, digamos, de um mundo fragmentado, né? Quer dizer, reflete nesse sentido, né? Mas, então, opondo isso um pouco ao Schelling, que fala da totalidade, mas eu acho que a ideia da totalidade também existe em Novalis. Em Schiller, ela é muito forte, né, na educação estética. Essa totalidade que, evidentemente, não é, hoje é perigoso, né, até falar em totalidade, no sentido de totalitário, seria uma totalidade não totalitária, que abrange, né, que é abrangente e não exclusiva. Mas, então, uma coisa que falo muito em sala de aula é que fragmento tudo bem, mas o fragmento sempre é fragmento de alguma coisa. Então, ele chama pela complementação, ele exige a complementação. Inclusive, tem um fragmento em Novalis super avançado, do tipo: o leitor é o autor. Talvez você possa me ajudar, mas a ideia, ao meu ver, é que o leitor do fragmento ele tem essa tarefa de completar ou complementar o fragmento para que ele se torne um todo, né? Teríamos, quer dizer, o fragmento tem em si a ideia da totalidade também, né? Então, acho que, inclusive, é um ponto, né, que o Manfred Frank, muito conhecido na Alemanha como especialista em romantismo, né? Depois eu posso passar o nome, pega muito, né, dizendo justamente que o romantismo, né, como sempre, pode ser considerado, pelo menos em parte, como uma reação ao período anterior, filosoficamente é o iluminismo, né? E que o romantismo seria muito expressão de um descontentamento justamente com essas divisões, divisão de trabalho, divisão de tudo, quer dizer, na metodologia científica, onde você, né, isso aí remonta a Descartes, né, você tem que dividir seu objeto de estudo para chegar, para realmente fazer um trabalho sério, científico e tudo mais, mas que esse espírito divisório, sei lá, a divisão, que ele predominava no iluminismo e que o romantismo, então, ele reage justamente com uma exigência da totalidade que, inclusive, passa pela ideia de uma nova mitologia. Como é que é aquele fragmento, onde não se sabe se era Hegel, Schelling, o fragmento, uma papel que acharam, que encontraram. Bom, Que era o projeto de sistema, alguma coisa assim, né, do uma idealismo coisa assim, alemão. sim. Depois vou, inclusive, postar aqui. Mas então, quer dizer, só para, não é muito, nem tanto uma pergunta, mas é mais uma observação, né? Essa questão do fragmento da totalidade, parece mesmo que tem uma dialética, e aí, tanto em Novalis quanto em Schelling, pelo menos na sua fala, o aspecto da totalidade ficou mais forte, né? Bom, é isso. Tudo bem, Georg, obrigado. E essa aproximação com o Benjamin me faz muito sentido. O autor que eu confesso, né, que eu tenho que conhecer ainda e tudo, né, eu li pouquíssimo. Foi no grupo, inclusive, que eu li para o grupo, né, um texto dele. E depois eu quero pegar dicas com você ali de caminhos possíveis para conhecer mais tudo, que é um autor que me interessa bastante.
E, inclusive, por essas afiliações teóricas dele, né, eu acho que dá para ter diálogos muito interessantes. E a aproximação com a monadologia faz muito sentido também, porque esses pensadores estão em uma recepção muito positiva de Leibniz, né? O romantismo alemão, Leibniz é tomado com muito vigor por Schelling, Novalis, né? Muita coisa dele, entre outros. O próprio Kant, ele tinha a obra dele tem um debate muito forte com a obra de Leibniz, mas uma diferença, e a meu ver, um avanço muito grande em relação a Leibniz, no caso de todos esses pensadores que a gente está falando, né, do Novalis, Schelling, Benjamin, é essa abertura bem maior para a dimensão da história, é algo que falta no texto de Leibniz, embora ele tenha sido um gênio, né, em diversos campos, contribuído para várias ciências e tudo, no âmbito da história, certamente deixou a desejar, e a meu ver, é uma conquista muito interessante desses outros pensadores, né, de tentar dar esse peso, refletir sobre o sentido filosófico do campo da história. No caso do Schelling, um texto em que ele mostra um pouco essa nostalgia, entre aspas, em relação à modernidade, a tempos mais antigos, é um texto chamado Ideias para uma Filosofia da Natureza, de 1797. Na introdução, ele faz um longo discurso ali sobre os pré-socráticos, mostrando que eles tinham essa capacidade ainda de unidade com a natureza, que foi se perdendo por causa da capacidade de reflexão do pensamento filosófico, que foi se acentuando cada vez mais. Então, de um lado, a capacidade de reflexão é muito positiva para a filosofia, né? Levou a desenvolvimentos como a filosofia kantiana, de Fichte, né? Entre outros, Descartes e tal. De outro lado, ela levou a uma abstração cada vez maior da natureza. Então, é muito interessante, né? Tem essa separação forte em relação ao mundo natural, que traz coisas positivas também, né? Não é uma coisa só não é uma vilã, essa capacidade de abstração, ela tem muita coisa positiva, mas é importante, né, na visão de Schelling, por exemplo, esse resgate da natureza. Esse resgate de uma filosofia da natureza muitas vezes é feito voltando para a filosofia grega, né, que tem muita essa proximidade com problemas de física, né, e tudo, filosofia da natureza. Heidegger mesmo, que é um grande idealista subjetivo, né, um historicista e tudo, Heidegger, todos os seus problemas, né, na sua filosofia, todas as complicações e tudo, mas ele foi um dos grandes nomes aí, né, ainda é um dos grandes nomes de filosofia da técnica, então é um caso muito interessante. É uma exceção muito interessante, mas que tem, a meu ver, relação com o fato de que ele é um grande conhecedor dos antigos também. O Heidegger é um conhecedor profundo da filosofia antiga e ele mostra, né, no texto dele sobre a questão da técnica, como que o ser humano desenvolveu a técnica que traz coisas positivas para o ser humano, mas que, porém, ela resolve necessidades, mas ela gera muitas necessidades também, e isso vai trazendo uma série de problemas para o ser humano, levando a um distanciamento muito grande da natureza também. Então, só um adendo aí e tal, mas é legal, é muito legal essa questão essa alternância entre a busca de totalidade e a consciência da fragmentação, da dualidade, da cisão. A totalidade como uma ânsia mesmo, né? Sim. É interessante a ideia da ânsia. Bem, gente, manifestações, comentários, perguntas. Então, talvez a Lígia está com jeito de querer falar, mas ok. A questão do orgânico e mecânico também, só mais um comentário, né? Que aparece também em Schiller, né? Quer dizer, parece que aparecem vários pensadores, né? E essa condenação do mecânico parece que é, ao mesmo tempo, uma condenação do
pensamento racionalista, né? Tem muito essa metáfora do relógio, né? Das engrenagens de uma máquina e tudo mais. E né, você mencionou essas linguagens todas em Schelling, né? Inclusive com essa hierarquia, né? O mecânico seria o mais baixo e o mais alto seria o orgânico, ou ainda seria outra coisa, não sei. Talvez seja. Mas dentro do conceitual é o orgânico. Sim. Ok, era só isso, quer dizer, inclusive aí tem mais uma aproximação com a natureza, quer dizer, o biológico, né? O Aldrin suponho que seja mais nesse sentido da natureza, né? E mais uma vez a ideia da totalidade em oposição o mecânico seria a imagem, né, do racional, do científico. Sim, isso é muito interessante, aparece muito nessa época também, uma oposição entre, aqui fica implícita nessa apresentação, mas a oposição que eles trabalham entre mecanicismo e teleologia, né, entre mecanicismo e finalidade da natureza. Eles querem uma explicação mais orgânica, mais química, em oposição à explicação mecânica. Muito a ver com a medicina e a química da época, também romântica ali que eles estão tentando desenvolver. O próprio Schiller, né, ele tinha formação médica, se não me engano, e tudo. Então, eles tinham todo esse interesse nas ciências do tempo deles. Ciências que às vezes explicavam as coisas por ações à distância, que hoje podem ser reduzidas a interações mecânicas, mas que para eles eram vistas de um jeito um pouco diferente, como interações quase que mais espirituais, tipo magnetismo, etc. Na época é muito forte. Esse magnetismo também tem seu grande expoente ali no Descartes, né, com toda aquela visão de mundo dele, né, no âmbito da resistência, né, toda a única visão dos animais como máquinas, etc. Então, essa visão é muito criticada do romantismo. A visão newtoniana de mundo também é muito criticada na época. E eles estão tentando pensar uma alternativa, né? Uma forma diferente da ciência e a própria natureza, visão de natureza que resgata mais os antigos, uma mecanicista e menos mecânica. Daí que eles vão resgatar muito o conceito de alma do mundo, da filosofia antiga, que é basicamente a ideia de que os planetas são também organismos e, sendo seres conseguem se mover por conta própria. Então, é da física antiga para explicar como é que os planetas se moviam. Os planetas se movem por conta própria, porque eles são seres vivos. A gente, as plantas, o crescimento das plantas é movimento, né, para os antigos. Então, a planta está crescendo, ela está se movendo. Tal. Ok. Então, o planeta também, o movimento dos planetas, né, porque eles são organismos gigantes e tudo. Certo. Bom, retorno mais... sim, também cortado, por isso estou sei quem. Estou vendo aqui o Luiz Henrique está escrevendo, mas enquanto ele escreve, só mais uma lembrança minha. Você falou da natureza cifrada, que seria. Aí eu lembrei dos, como é que fala? Hieróglifos, tá? Que era uma coisa que aparece muito nos românticos, essa ideia, né? Do cifrado, justamente, do misterioso, e tudo mais, né? Só uma lembrança. Sim, é novamente o Egito aí, né? Verdade. Sim. Eu acho que esqueci o nome do francês que chegou a. Lígia está saindo. A descoberta, a decifração dos hieróglifos, não sei se é um francês cujo nome não me ocorre agora. Até que eu acho que
comemorar os 200 anos da decifração, então era só em 1823, então, ou 22, sei lá. Então era posterior ao romantismo, mas essa ideia do hieróglifo, que acho que é a mesma da natureza cifrada, né? Ela é muito forte. Fiz até uma certa confusão, pensando que seria talvez, né, dentro da divisão das linguagens, a mais alta, né? Mas aí acho que misturei Novalis e Schelling, que não é por acaso. Bem, aqui a pergunta do Luiz Henrique. Boa noite a todos. Gostaria de saber como a questão teosófica se reflete no início do século XX. Pergunto, pois me deparei há algum tempo com o conto de Thomas Mann, Die vertauschten Köpfe, que seria algo como as cabeças trocadas, né? No qual ele narra uma lenda indiana. O Luiz Henrique, quer dizer, eu não me lembro mais, quer dizer, tem muito tempo que eu li esse conto, né, essa narrativa. Agora, como entra a questão teosófica, eu não saberia dizer. Gabriel, você tem alguma ideia? Eu também não, viu? Eu vou ficar devendo essa. E Hum, que nesse caso seja da teosofia russa, daquela hum, mas aí eu conheço bem pouco também, só sei que ela influenciou Kandinsky. Aí hum. pode ser que essa teosofia que influencie Thomas Mann, mas aí eu também não saberia, só chutando mesmo pela data. Ok. Mas eu Bom, vou. o Luiz Henrique continua escrevendo. Eu vou só aproveitar aqui um momento para deixar meu e-mail, porque quem precisar ou quem quiser um certificado, ele basta mandar um e-mail para mim e o nosso secretário ele vai cuidar do certificado. Para isso precisa do nome completo e do CPF, basicamente. Acho que é só isso, né? Então, vou deixar aqui meu e-mail. Ok, o Luiz Henrique escreveu só mais para agradecer, então eu vou me juntar a esses agradecimentos mais uma vez. Muito obrigado, Gabriel, realmente foi muito elucidativo, muito didático, inclusive. Então, deixei, inclusive, seu artigo aqui para baixar o PDF, né, para quem quiser. Eu acho que deu para ficar curioso, né, para saber mais. E se não tiver mais perguntas, comentários, podemos encerrar aqui. Ok? Gabriel, você quer falar mais alguma coisa? Aliás, o e-mail também vai servir para eu enviar o link da gravação. Joia. Ok? Aí é possível baixar essa gravação? Sim. Ela aparece em outro, esqueci o nome do sistema da Microsoft, mas é tudo junto. O Teams é ligado a esse, acho que SharePoint se chama isso, né? É um programa próprio para gravações e aí tem como saber o link e acessar através do link e quem quiser pode baixar a gravação. Aliás, você falou que vai querer postar, como é que fala isso, e colocar no YouTube, né? Então, para isso, seria bom. Muito bem. Eu queria agradecer novamente, viu, Hum, pelo debate e o Luiz Henrique também pela pergunta e todo mundo aí pela presença, viu? Foi muito legal, gostei bastante. E foi, acho que todo mundo gostou. Muito obrigado. feliz. Eu Muito vou legal. parar a gravação, então, fazer tudo certinho.